Amigo Jesus, companheiros espirituais que nos auxiliam, nos orientam, nos protegem, rogamos a permissão para esse estudo da doutrina espírita que será realizado no dia de hoje. Pedimos proteção para o amigo palestrante, para todos aqueles que estão agora tendo a oportunidade de assistir essa palestra, este momento de estudo, e que a doutrina espírita possa ser realmente, sempre em nossas vidas, esse consolo, essa luz e essa oportunidade de crescimento espiritual. Com essas pequenas palavras, pedimos a permissão para o início dos estudos do dia de hoje. Assim seja. O culto do Evangelho no lar é de suma importância. A oração em família aproxima os espíritos que, por este ou aquele motivo, se encontram distanciados. A conversa em torno do Evangelho diminui as arestas e, aos poucos, harmoniza os sentimentos. Os espíritos bons que são atraídos nesses instantes de recolhimento trabalham asserenando as emoções e intuindo os que verdadeiramente estejam dispostos a mudar para melhor. Imperceptível, o culto do Evangelho influencia inclusive no comportamento das crianças. E se porventura algum espírito esteja arraigado no ambiente familiar, será positivamente favorecido. Refiro-me àquelas entidades que, por vezes, influenciam até de modo inconsciente os moradores de uma casa. Durante a realização do culto, os seus participantes são medicados diretamente ou através da magnetização da água no recipiente sobre a mesa. O mundo sem o concurso do lar evangelizado não irá mudar. Toda mudança na sociedade passa necessariamente pela mudança do homem dentro de casa. A oração em casa é mais importante que a oração nos templos religiosos. Muita paz para todos, muita proteção de Jesus para todos nós. Nós estudaremos hoje uma passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que é fundamentado em uma frase de Jesus: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi um dos trechos selecionados por Allan Kardec quando fez a codificação. Ele colocou alguns trechos que julgou principais e alguns trechos que poderiam sintetizar melhor a intenção de Jesus na sua passagem de ensinamentos pela terra. Então, essa frase de Jesus é uma frase que inspira bastante polêmica. Eu, quando falo em polêmica, digo não só em relação às vertentes iniciais das religiões. Nas religiões, por exemplo, o judaísmo, o hinduísmo, o islamismo, dentro do cristianismo mesmo. Então, algumas das religiões centrais, as vertentes, como eu falei, acreditam em ressurreição. E dentro do cristianismo, que nos interessa mais, porque nós estamos aqui, no caso, no Brasil, que é um país cristão. No cristianismo, há os desmembramentos religiosos. Então vem o catolicismo, vem o protestantismo, vem o espiritismo, isso tudo são rumos, vertentes do cristianismo. Nós espíritas acreditamos na reencarnação, assim como outras religiões também acreditam em reencarnação. E dentro do cristianismo há vertentes como o catolicismo, como o protestantismo, que defendem a ressurreição. Precisamos entender a diferença desses dois termos, porque no passado eles foram usados como sinônimos. E hoje sabemos que são altamente distintos. Ressurreição é bastante diferente de reencarnação. Ressurreição significa a pessoa retornar no mesmo corpo depois que ela morre.
Em algum momento ela retorna naquele corpo, ela retoma aquele corpo para continuar em atividade. Já a reencarnação significa o abandono do corpo físico que a pessoa usou em uma vida, e quando ela retornar, ela retorna em um novo corpo. A ressurreição, ela tem muitos adeptos e todos eles têm que ser bastante respeitados. Todas as correntes de pensamento devem ser respeitadas. Podemos não concordar, mas temos que respeitar, porque eles têm os seus fundamentos. Então, os que defendem a ressurreição, eles o fazem por princípios bíblicos. Nós não desmerecemos a Bíblia, não desmerecemos as Escrituras, o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento, principalmente, ele foi escrito em uma época muito pregressa, um passado muito distante, o Velho Testamento. E naquela época, os recursos de conhecimento, de entendimento das pessoas eram bem inferiores ao que nós temos hoje. Então, claro que muita coisa no Velho Testamento foi escrita por inspiração divina, com certeza. Por isso falam que é a palavra de Deus, mas foram escritas por pessoas que colocaram também suas concepções, suas interpretações, o modo como eles entenderam a inspiração divina. E o Novo Testamento, ele já veio clareando muito mais o nosso entendimento, porque foi a partir de Jesus. Porém, mesmo assim, sendo mais próximo da gente, o Novo Testamento, ele tem pouco valor histórico. Isso na classificação dos historiadores. Ele é um registro de reverências, respeitabilíssimo, mas de conteúdo histórico ele tem pouca coisa que se pode pegar como concreta. Então, os historiadores do mundo moderno têm dificuldade de destrinchar alguns fatos da época de Jesus, porque ali está o conteúdo moral prevalecendo a fatos históricos. Eu acho muito vantajoso, abrindo um parêntese, que dos pesquisadores modernos que analisam os fatos da época de Jesus, muitos deles não são cristãos. Isso é muito vantajoso. Por quê? Porque o não cristão, ele vai com uma ideia neutra para fazer as pesquisas. Quando um cristão vai fazer uma pesquisa relacionada a Jesus, ele tem uma tendência, já que ele gosta de Jesus, que ele ama Jesus, acredita, confia em Jesus, ele tem uma tendência a não querer valorizar coisas que possam abalar a concepção do pensamento sobre Jesus. Então, isso é natural para ser humano. Podem ficar estudos tendenciosos. Quando os historiadores não são cristãos, eles podem trazer conclusões mais fidedignas. É o que acontece muito. E nessas pesquisas, ninguém até hoje conseguiu refutar, quebrar a ideia da superioridade moral do ensino de Jesus. Não tem, ninguém conseguiu fazer. Aliás, pelo contrário, pessoas que não são cristãs, de outras religiões, né, pessoas muçulmanas, pessoas hindus, os ramos das religiões orientais, né, do budismo, aí vem as variações, o shintoísmo, o taoísmo. Todos eles, quando conhecem a moral cristã, eles respeitam a figura de Jesus, porque ela é inegável, não há contradições. Então, nas religiões cristãs, no cristianismo, e não vou nem abordar outras religiões, como o judaísmo, por exemplo, que defende a ressurreição. Vou ficar só no cristianismo. Os católicos, os protestantes, por exemplo, defendem a ressurreição. Acreditam na ressurreição. Vamos lá. Pois bem, o que é o princípio que eles apoiam para confiar, para acreditar e defender a ressurreição? O princípio é exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus, depois que ele foi sepultado, o corpo foi sepultado, aquela história que todo mundo conhece, né? Colocaram ele numa sepultura que era uma pedra vazia por dentro, um sepulcro, e as três irmãs foram visitar o sepulcro. Quando chegaram lá, igual as pessoas vão ao cemitério, onde enterrou o corpo de algum familiar, foram até o sepulcro e viram a porta aberta.
Era uma pedra que estava escorada, a pedra estava aberta. E perceberam que o corpo de Jesus não estava lá dentro. E naquele mesmo dia, nos dias subsequentes, houve descrições no Novo Testamento de Jesus ter se manifestado para algumas pessoas. Chegou até os apóstolos e conversou com eles. Eles viram Jesus. Viram exatamente do modo como eles conheciam Jesus. A presença de Jesus ali integral para eles, conversando, interagindo com eles. Então a conclusão foi óbvia. Jesus ressuscitado veio conversar conosco. Jesus, de fato, ressuscitou? Essa é a grande incógnita. E vou até ousar afirmar aqui entre nós, em nosso estudo, que talvez passemos muito mais tempo na nossa história de humanidade sem chegar a essa resposta, sem chegar a essa conclusão. Uma coisa que nós sabemos é que Jesus era um ser bastante especial e totalmente diferente da gente em muitos aspectos, inclusive no aspecto físico. A vinda de Jesus para cá, para a Terra, foi um fenômeno diferente dos outros processos encarnatórios. Bastante diferente, bastante distinto. Naquele livro de João Nunes Maia, Maria de Nazaré, ele descreve no início como foi a preparação da Terra para a vinda de Jesus. A Terra, o planeta, foi preparado energeticamente para receber Jesus. João Nunes Maia tem uma linguagem muito encantadora. Ele coloca que até mesmo a vegetação daquela região do Oriente Médio ficou diferente naquela época. As videiras produziam cachos de uva, cachos maiores, mais vigorosos. As cabras davam mais leite. Olha só a magnetização que estava o planeta, porque tinha um ser superior vindo para cá. Tudo mobilizado por essa energia positiva. Então, essas pessoas que defendem a ressurreição do corpo de Jesus são as mesmas pessoas de correntes religiosas que acham inconcebível cogitar a possibilidade dos pais de Jesus terem tido um ato sexual. Eles defendem à risca que Jesus é obra do Espírito Santo. Pode ser, realmente pode ser. Não temos uma definição, um estudo concreto que diga se é ou se não é. Se Maria e José tiveram a cópula, o ato sexual, para dar origem ao corpo de Jesus. Não sabemos. Ou se Jesus foi um ser que foi implantado no ventre de Maria por uma obra divina, que eles chamam de Espírito Santo. Pode ser também. Não sabemos. Mas, se nós acreditarmos que Jesus foi obra do Espírito Santo mesmo, que foi um ser que foi concebido no ventre da sua mãe, sem um ato sexual, sem um encontro de célula masculina e feminina, a gente não tem como fugir da ideia de que era um corpo diferente, que era um ser especial. Era um corpo mais etéreo, tão mais distante das nossas necessidades físicas, nós materiais aqui, que ele conseguiu, por exemplo, ficar muitos dias sem alimentar, quando ficou recluso no deserto. É coisa que um ser humano normal não consegue. Isso contrapõe a vitalidade dos seres orgânicos, então é impossível. Depois de alguns dias de inanição, se nós não alimentarmos, baixa a glicose, nós temos reações metabólicas descontroladas e vamos ao decesso, ao óbito, nós morremos. Isso não aconteceu com Jesus, comprovando que era uma constituição física diferente também. E no final, esse corpo que era diferente, ele pode muito bem ter desmaterializado. É uma possibilidade na sepultura, desmaterializado. E aquela aparição para os apóstolos pode ter sido uma aparição espiritual, como nós conhecemos hoje. Muito bem, a mediunidade que possibilita algumas pessoas verem espíritos. Por que não pode ter acontecido com aquele ser transcendental que foi Jesus? É uma grande possibilidade também. Então, Jesus pode ter ressuscitado? Há a possibilidade.
Há possibilidade para Jesus. Mas uma coisa que nós sabemos é que no plano espiritual, que os católicos chamam de céu, os protestantes chamam de céu ou de paraíso, no plano espiritual não existe a matéria densa como nós temos aqui no nosso mundo físico. A forma de matéria que há lá não é uma forma jamais aproximada da matéria do nosso corpo físico. Então esse corpo físico não tem como ir para lá. Mas o corpo, quem confia, quem acredita em ressurreição, o corpo fica guardado e fala, nas Escrituras também, que chegará o dia que a terra vomitará, regurgitará os seus mortos e no juízo final todos os espíritos retomarão os seus corpos. É a ressurreição que eles acreditam, os protestantes principalmente. Gente, não há dúvida para ninguém, até mesmo para crianças quando começam a estudar ciências, que os corpos orgânicos, quando eles não estão acompanhados mais do ser que dá a vida, depois que os seres morrem, os corpos orgânicos decompõem, eles não duram. Vai verificar uma exumação de um cadáver, por exemplo. Mesmo os cadáveres que são embalsamados, eles duram até certo tempo, um tempo muito mais dilatado, mas um dia também eles acabam, porque são seres orgânicos, são corpos orgânicos. Então isso desintegra e a matéria orgânica ela volta a compor os ciclos da natureza. No nosso corpo físico, as células mortas, elas vão decompor em vários elementos, moléculas, átomos, que vão voltar para a natureza. O carbono, o hidrogênio, o magnésio, tudo nosso volta para a natureza. E vai formar plantas, vai formar mais seres orgânicos. É assim, é o ciclo natural que vai acontecendo. Se eu tiver que ressuscitar, onde é que eu vou reencontrar daqui 100, 200, 300, 400, 500 anos, não sei, o meu corpo físico de agora? Ele vai estar aí diluído em outros corpos da natureza. É assim que funciona o ciclo natural. Isso não é mistério mais. Portanto, acreditar que o corpo está lá aguardando o espírito retornar para retomá-lo é algo que foge muito dos princípios científicos mais elementares. Daí veio então a doutrina espírita com o termo reencarnação, que, ressalto, não é um termo exclusivo e nem nasceu com o Espiritismo, mas o Espiritismo aprofunda muito bem no termo reencarnação, que é o retorno do espírito em corpos diferentes para dar continuidade no seu processo de evolução. A reencarnação é uma das coisas muito óbvias que a doutrina espírita estuda, analisa. E aqui eu vou ler um trechinho bem pequeno do Evangelho que fala, explicando a reencarnação, que diz o seguinte: só ela, a reencarnação, pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está sobre a terra e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Exatamente, é uma análise filosófica da reencarnação, mas colocando que ela é algo bastante óbvio, bastante lógico, que explica o porquê do nosso passado, o porquê do presente e consegue prever as razões, as perspectivas de futuro. Essa é a nossa análise de hoje. Desejo a todos muita paz, muita proteção de Jesus, que Ele nos ampare sempre. É o amor.
Pai nosso que estás nos céus, em tudo, em todo lugar, no meu coração e no de todos os teus filhos, que é a humanidade toda. Santificado seja teu nome, louvado sempre, sem necessidade de falar, em silêncio, no pensamento, ligado a ti, em todo momento, fazendo o bem. Venha a nós o teu reino, saibamos olhar para dentro de nós mesmos. Teu reino está aí, esperando para que nossa essência divina brilhe por si mesma. Seja feita a tua vontade, sempre, obedecendo-te com livre-arbítrio, com responsabilidade, para seguir o bem e saber amar, libertando-nos da nossa inferioridade, imperfeições e impulso do instinto, das más tendências e do mal que cultivamos por ignorância e capricho. Assim na terra como nos céus, porque és Pai de todos nós, Criador do universo, e nós somos simplesmente criaturas procurando o teu amor. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Boa vontade, esforço próprio, superação de todos os impedimentos externos e internos com a preguiça, a revolta, o desespero, o medo ou o egoísmo, para ganhar esse pão pelo suor de nosso corpo e o uso da nossa inteligência. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, porque somos tão devedores de todas as tuas bênçãos cotidianas, do ar que respiramos, da vida que nos destes, do sol que brilha, da família e dos amigos com quem compartilhamos a caminhada, dos inimigos que são os nossos espelhos dos defeitos íntimos, e porque todos nós, os devedores, caminham procurando o mesmo, a paz da consciência. Eles são os nossos irmãos, tão desventurados ou mais que nós. E não nos deixes cair em tentações, porque nós viciamos conosco mesmos, no egoísmo, no orgulho, na vaidade, porque nos arrastamos procurando satisfazer nossos desejos mais inferiores, sem ver o sublime da vida e a realidade de nossa presença na Terra, aprender a ser filhos de Deus, espíritos imortais. Mas livrai-nos do mal, que está presente em nossos corações, em nossos pensamentos, descabidos de inveja, ciúme, força, satisfação do eu. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Tudo teu, tudo provém de tua bondade e todo voltará para ti, porque és. Que assim seja.